Então, até às 8h10, né? 8h10. Vamos gastar aqui os nossos 15 minutos diários de satisfação, né? de nutrição, de alimentação espiritual, falando sobre os textos que são as escrituras autorizadas, né? Projetadas ou guardadas, mantidas e propagadas pelos sábios, os rishis, né, os sábios autorrealizados, os sábios iluminados, videntes da verdade absoluta, através dos shastras, que são as escrituras sagradas védicas. Isso nos dá a oportunidade de, tanto de exercitar a nossa capacidade intelectual, como espíritos que se refinam ao se interessarem por temas transcendentes ou metafísicos, bem como também nos favorece com o entendimento do propósito da forma de vida humana. Então, a gente tem que tá aí sempre mantendo essa linha de referência para que a gente possa viver a nossa experiência humanamente, né, de uma maneira o mais prazeroso possível, enfim, né, sermos humanos e aproveitarmos as felicidades que estão acessíveis a nós como seres humanos, porém, não perder a cabeça, né, a direção, para onde caminha a humanidade e para onde nós queremos caminhar ao darmos os nossos passos aí na vida, tá bem? Então, a gente está aqui olhando o Srimad Bhagavatam. Eu vou fazer a leitura do verso, hoje é o verso 2, o Srimad Bhagavatam, que é a escritura autorizada dos Vedas, que são conhecidos como os Puranas, que contam as histórias e também são as orações védicas. Vou fazer o mantra de introdução. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devi Sarasvati Vyasat Torayam Mujiraye. Nasta Praishu Abhadreshu Nityan Bhagavata Sevaya. Bhagavatiru Tasmal Utamas Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Hare Krishna. Muito bem, então, nós vamos ler hoje o verso 2, tá? Que diz o seguinte: nós temos aqui no Veda Base, a gente não tem o verso do Srimad Bhagavatam em sânscrito. Se você conseguir rastrear aí em alguma... Eu já encontrei. Você encontrou? Você pode compartilhar? Estou fazendo isso, estou preparando aqui. Ó. Pode compartilhar, então, na tela. Eu vou fazer a leitura do verso sânscrito na sequência. Eu vou ler agora já a tradução para ir adiantando, enquanto você coloca na tela, e na sequência eu leio em sânscrito, tá bem? Muito bem, olha só. O verso diz o seguinte: rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas, este Bhagavata Purana propõe a verdade mais elevada, que é compreensível para aqueles que são devotados e que são totalmente puros de coração. A verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão, para o bem-estar de todos. Tal verdade desarraiga as 3 espécies de misérias da existência chamada material. Este belo Bhagavatam, ou compêndio de conhecimento, que foi compilado pelos grandes sábios a partir de Vyasadeva, em sua maturidade, é por si só suficiente para a compreensão de Deus. Qual a necessidade de outras literaturas? Tão logo alguém ouça atentamente e com espírito submisso a mensagem do Srimad Bhagavatam, mediante tal cultivo de conhecimento, o Senhor Supremo se estabelece dentro de seu coração. Muito bem. Então, aqui nós temos o verso em sânscrito. Você pode colocar o texto em sânscrito? Você consegue ler para a gente ou quer que eu leia? Eu posso ler. Porque para mim está pequenininho aqui. Eu posso ler. Tá, por favor.
Dharma projita kaitavotra paramo nirmat saranam satam vedyam vastavam atra vastu shivadam tapa trayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kinva Pare Ishvara Sadyoridi Avarudyate Tra Kritibi Suvistakshanat. Hare Krishna. Então, pessoal, olha só, a gente tem, né, aqui, isso pode deixar aí a tradução, um pouquinho mais para cima, como é que está essa tradução aí? É a mesma tradução, né, só que ele já está aí com o verso, né? Rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas, esse Bhagavad Purana propõe a verdade mais elevada, que é compreensível para aqueles devotos que são totalmente puros de coração. Então, aí a gente já pode comentar o seguinte, né? Mas então não é para mim, Devananda. Eu sinto muito, esse negócio de devoto completamente puro do coração é complicado. A gente está numa situação aqui, não está fácil. A vida não está fácil. E essa afirmação torna a nossa vida ainda mais difícil. Né? Mas olha só, eu quero que vocês, pensem da seguinte maneira. Quando se fala completamente puro de coração, se tem os sábios, a referência dos sábios de pureza do coração é diferente da referência que nós temos aqui no Ocidente. Tá? É claro que é evidente, né, que a decadência moral, a violência, a preguiça que envolve inveja, né, que envolve a violência psicológica em relação a outros, enfim, a decadência moral, de modo geral, é considerado um problema em qualquer lugar que você vai, né, mesmo entre os animais, por exemplo, você vê as fêmeas educando os filhotes a terem comportamento moral, né, assim, de grupo, pelo menos. Então, é uma coisa universal, é intrínseco. Agora, o que acontece é que, na visão dos mestres, na visão dos sábios, o que eles entendem como um ser completamente puro de coração é aquele ser que, devido à observação, devido à experiência de existência, decidiu voluntariamente voltar ao lar, voltar ao Supremo. Decidiu voluntariamente libertar-se do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Por quê? É uma questão muito lógica. O ser que chegou ao ponto de tomar essa decisão, o que ele vai fazer? Ele vai ser autolimpante. Entende? Ele não vai precisar que o pastor, o mestre espiritual, o psicólogo, ou sei lá quem seja, diga a ele que ele tem que se reformar moralmente. Entende? Ele amadurece. Então, ele se torna autogestável. O que acontece é que, numa questão de tempo, essa pessoa ela vai identificar as mazelas, né? Ela vai identificar as próprias contradições pessoais e ela vai corrigir isso. Por quê? Porque ela tem uma meta. E essa meta exige que ela tenha qualificações. É como alguém que está estudando para o vestibular, para prestar um concurso público. Tá? A pessoa que quer entrar num trabalho, ter um emprego numa empresa, que seja no governo, alguma coisa assim, a pessoa que quer, ela vai fazer o quê? Ela vai se dedicar, ela vai estudar, ela vai pesquisar, ela vai procurar fazer a coisa o mais perfeito possível, porque ela quer aquela vaga. Agora, quando a pessoa está, vamos supor, fazendo um curso para porque a mãe falou, porque os pais, ou porque a esposa, alguma coisa assim, é outra história. Então, quando a pessoa quer, quando a pessoa se determina a um objetivo, ela mesma faz os movimentos que são condizentes em relação àquele ponto. Então, ela se torna proativa. Entende? Então, essa pessoa proativa, que está ansiando a elevação, a transcendência, essa pessoa ela vai, então, purificar-se de todas as reações pecaminosas, de todos os comportamentos contraditórios, rapidamente. Então, essa pessoa ela é considerada uma pessoa pura de coração. E estar completamente pura de coração é simplesmente colocar no coração mais amor do que
assim, a negligência em relação ao objetivo final da vida humana. Então, não é que uma pessoa completamente pura de coração, por exemplo, ela não terá amor ao seu esposo, ela não terá erotismo pela sua esposa, ela não terá carinho pelos seus amigos, ela não vai, sabe, ela vai ser um ser indiferente a tudo. A pessoa que tem o coração completamente puro é uma pessoa que tem amor a Deus. E automaticamente, o fato de ela ter amor a Deus, então todas as relações ao redor dela se tornam relações altamente produtivas como fonte de satisfação e felicidade. É que ela se neutraliza. Uma pessoa completamente pura de coração não é necessariamente uma pessoa totalmente isenta de desejos pessoais. Não é isso. É que tudo que ela faz tem um objetivo, alcançar o Supremo. Então, se ela ama seus filhos com toda a intensidade, ela o faz por amor a Deus. Se ela se relaciona com seus bichinhos de estimação com todo o carinho, com todo o cuidado, ela o faz por amor a Deus. Se ela cuida das suas plantas com carinho, se ela cuida da sua casa, se ela cuida das suas roupas, se ela cuida do seu trabalho, se ela cuida do vizinho, se ela vive a vida, ela faz por amor a Deus. Então, tudo se torna fonte de amor a Deus, e tudo isso é altamente purificante. É muito mais prático o processo de inclusão que o processo de exclusão. Tá? Muito bem. Agora, aqui diz o seguinte, que esse livro, né, esse Bhagavata Purana, então, a verdade mais elevada é compreendida. Que a verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão, para o bem-estar de todos. A gente já tem falado sobre isso daí há algum tempo, né? Compreender que nós vivenciamos uma experiência simulada é algo que está na pauta, gente. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas não tem como evitar a evolução. Eu sinto muito, tá? Evolução significa adaptação. Aqueles que não evoluem, aqueles que não se adaptam, não evoluem. Os dinossauros, eles não se adaptaram à nova situação do planeta e eles acabaram sucumbindo, tantos outros também, porque aqueles que se adaptam evoluem. As explicações védicas são para tornar a pessoa, vamos dizer assim, profissional na abordagem da relação de compreensão de como Deus faz as coisas. E compreender que o mundo é uma ilusão, não que ele é uma ilusão apenas porque ele vai te decepcionar, porque ele vai fazer você se sentir frustrado. Não é uma metáfora. É uma informação literal. Isso tem que ser compreendido para você entender que o processo em que você está inserido é didático. É uma metodologia que está sendo aplicada. Olha para os seus ancestrais. Onde estão? Não existem mais. Todos se foram. Nós somos os que ainda restaram. Ainda restaram. E a nossa condição de permanência é uma questão de tempo. Logo, também nós teremos que deixar essa situação local. Isso torna evidente que nós estamos diante de uma situação, de uma condição que é uma terapia de grupo, cujo método é por sistema de simulação. Não é obrigado a compreender isso, mas aqueles que quiserem compreender os conhecimentos védicos precisam olhar para isso de uma maneira consistente. Tá? Todas as escrituras apontam para isso, tá vendo? Não é uma criação mental minha. Não é que eu estou inventando uma religião nova. Tem tanta gente que inventa religião nova, o Devananda está aí com esse negócio de Matrix, de simulação. Não é. Não é. Não é isso. Esse verso foi escrito há 5.000 anos, pelo menos. Eu não estou inventando nada. Eu só estou transformando a informação de forma atual para que a gente possa compreender hoje, com os dados que nós temos hoje, com o tipo de tecnologia que nós temos hoje. Mas essa informação é antiga. Só que ela está destinada ao futuro. Ok? Então é só para vocês saberem que eu não estou tentando enganar ninguém, que eu não estou tentando me fazer passar por um iluminado, uma grande autoridade, que eu não estou tentando ser assim, explorar a boa vontade de vocês para que vocês fiquem pensando que eu sou especial. Não é isso. Eu estou só apenas tentando ajudar vocês a compreender a situação real, porque é a minha responsabilidade.
Eu não posso simplesmente saber de uma coisa e guardar isso para mim, sabendo que isso vai beneficiar, olha lá, toda a sociedade humana. Isso é um patrimônio público, é para o benefício da humanidade, não é para o meu benefício particular. Eu me beneficio muito sabendo do que eu estou sabendo, mas a minha responsabilidade é falar para você também. Então, não é que eu estou tentando fazer nada com a sua cabeça, mexer, controlar a sua mente, conduzir, ser um... Nada disso. Está tudo aí, ó. Os mestres ensinaram. E nós temos que aprender. Eu sei que é um pouquinho difícil, né, aprender, então estou tentando ajudar para que vocês também possam aprender aquilo que eu aprendi. E não é nada novo, é muito antigo, só que é para o futuro. Tá? E tal verdade desarraiga as 3 espécies de misérias. Quais são as 3 espécies de misérias? Misérias causadas pelo corpo, que são as doenças. Misérias causadas pela mente, que é os bichinhos comendo ali, né, o dia inteiro. Tal. Aquela coisa da mente. Não sei se vocês entendem disso daí, mas tem uma coisa chamada mente. E dá trabalho. Nossa, dá muito trabalho. Então, são as misérias mentais. E aí tem as misérias causais, que são as misérias causadas pelas catástrofes, tsunamis, mosquito, grilo que não deixa dormir, e por aí vai. Entendeu? Vulcão, né, incêndios, maremotos, terremotos. Então, as misérias coletivas, né? Tem as misérias mentais, emocionais, síndrome de pânico, depressão, e aquela coisa toda, angústia, raiva, ódio, são misérias que não te dão paz, que tiram a sua paz. E tem as doenças, que são as misérias causadas pelo corpo. Então são 3 as misérias. Você está ali, ó, lutando ali contra 3 adversários complicadinhos aí de lidar, entendeu? Não, Devana, mas eu vou ficar, eu sou guerreiro, sou forte, eu volto para cá, eu vou ver. Não vai vencer, porque essas misérias, elas são permanentes. A forma de vencer essas misérias é saindo do campo onde elas atuam. É transcendendo. Sempre que você está na forma humana, doenças físicas, catástrofes naturais e problemas mentais. É sempre assim. É um padrãozinho. Pode ver. Olha lá no passado, há 2.000 anos, como é que era. Há 5.000 anos, como é que era. Olha há 100 anos, como é que era. Olha como é que é hoje. Qual é a previsão daqui 100 anos? É mais ou menos igual. Vai estar lá. Entende? Então não tem muita coisa diferente, não. Aproveitar o melhor que a gente pode, como o que a gente está fazendo aqui, que sabe, e confirmar a nossa saída. Porque se voltar, vai encontrar do jeito que está. Talvez melhore uma coisinha aqui, outra ali, mas não muda muita coisa, não, entendeu? É mais ou menos padrãozinho. Você volta 2.000 anos atrás, tinha problemas, imposto, governantes corruptos, pessoas violentas, animais que atacavam, sempre. Agora é a mesma coisa. Né? Então, as misérias continuam mais ou menos iguais, tá? E, bom, então, para finalizar aqui, né, esse livro foi compilado, né, pelos grandes sábios, pelos mestres. Então, o autor está informando aqui que, na medida aqui, olha, rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas. Né, a forma como nós praticamos a religião por motivações materiais, porque nós queremos que Deus faça coisas para nós, que dê uma vaga, né, no hospital, ou que dê uma vaga no emprego, ou coisas práticas que não... O problema não é nós nos relacionarmos com o Supremo com relação às nossas questões materiais imediatas. Isso não é um problema. O problema é só fazer isso. O problema é focar na relação com a religião fundamentado nisso. E isso é a parte só para resolver conflitos. A parte fundamental do processo é a ascensão, é a liberação, para que você não nasça mais como ser humano, para justamente não ter que vivenciar essas necessidades jamais, como Jesus dizia, né? Quem comer desse pão não terá fome, e quem beber dessa água não terá mais sede, porque viverá eternamente na transcendência. Tá bem? Bom, então é isso, tá, pessoal? Eu acho que, para mim, foi importante ter falado para vocês esse ponto hoje, eventualmente, para deixar claro que a minha intenção principal não tem a ver com, assim, meramente ter seguidores, fazer um grupo de seguidores que me sigam, que me adorem. Não é nada disso. Eu gosto de pessoas, eu tenho amor às pessoas, eu tenho compaixão pelas pessoas. Isso é um sentimento natural que vem depois de anos de prática, de observação, de exercício. Não é algo porque eu sou especial, é uma questão de fisioterapia.
Você vai exercitando o processo e chega lá na frente, você entende que as almas, elas estão confusas, elas estão assustadas, elas não sabem o que estão acontecendo e elas querem ser felizes e ter paz. Apenas isso. Elas não sabem como fazer e a gente tem que ajudar aqueles que entendem o caminho para que elas consigam se realizarem espiritualmente e terem paz no coração e segurança emocional de que elas terão continuidade sim, tá? E a condição de existência melhor do que essa atual, tá bem? É apenas isso, tá? E isso me dá também o direito de, às vezes, ser apenas humano, tá bem? Então, é isso. Muito bem, obrigado pela atenção, namastê, fique na paz, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divino, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Shanti.